Um dos assuntos que mais surgem, uma das objeções que mais surgem na hora que eu começo a falar sobre construir um negócio digital através da sua especialidade, criar treinamentos online, mas Fagner, eu não sou um expert. Você talvez até não seja um expert hoje, apesar de que eu acredito que de alguma forma você deve ter algo que pode ajudar as pessoas. Mas digamos que de forma alguma você não tenha, como aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu vou te falar as duas formas principais que você pode fazer para se tornar um expert, tá? E como é que você vai trabalhar isso? E a primeira forma para você se tornar um expert é você ter resultados em determinada área. E não importa se o resultado é saber fazer um bolinho de bacalhau que ninguém consegue fazer. Não importa, mas você tem que ter resultado em alguma área que as pessoas têm interesse em aprender. Com certeza tem algo que você sabe melhor do que eu, melhor do que o Edu, melhor que a Gabi, melhor do que as pessoas ao seu redor, tá? Com certeza tem alguma coisa. Tem algo que as pessoas te procuram para você poder ajudá-las. Você tem experiência em áreas que a gente não tem. Então, a primeira forma de você se tornar um especialista é você gerar resultados que as outras pessoas não geram. Lembrando, mesmo que esse resultado para você pareça muito simples, você tem algo que possa fazer isso. A segunda forma de você se tornar um expert é você estudando sobre aquele assunto. Então, por exemplo, o que as pessoas fazem quando fazem um mestrado, um doutorado, se especializam, estudam tanto sobre determinado assunto que a imprensa, as pessoas começam a ir atrás dela para saber aquele assunto, para ter respostas sobre aquilo. E muitas vezes essas pessoas que fazem mestrados, doutorados, pesquisas e mais pesquisas, nunca entraram efetivamente em campo sobre aquele assunto. E aí, mesmo assim, a imprensa, as pessoas veem essa pessoa como um expert. Então essas são as duas formas. O ideal para você trabalhar e construir a sua expertise, planejando num curto, médio e longo prazo, para você ter uma ideia, eu levei em torno de 3 meses para me tornar um especialista na área que eu atuo hoje. Claro que hoje eu tenho bem mais experiência, mas o ponto principal de eu criar a técnica levou em torno de 3 meses. Então pode ser uma expertise que leva muito tempo e pode ser uma expertise que leva pouco tempo. Basta que você defina aquilo que você tem amor por estudar, paixão por aprender. E aí, em cima disso, então, por exemplo, digamos que eu adoro fotografia. Eu sou louco em fotografia, mas hoje eu não sei fotografar nada. Se eu me dedicar 6 meses, 1 ano, aprendendo ali todos os dias, estudando fotografia, fazendo cursos, lendo livros, focado em crescer, com certeza daqui 6 meses, 1 ano, eu vou saber muito mais do que as pessoas que estão no mesmo lugar que eu estava há 6 meses, há 1 ano atrás. E aí eu vou poder ser um especialista para essas pessoas. Então, se você não é um especialista hoje, o que eu te convido a fazer é estudar sobre o assunto que realmente te atraia, te dá tesão, vontade de aprender, coisas que você sente prazer em estudar, porque depois que você se tornar um especialista naquilo e as pessoas começarem a perguntar para você sobre aquele assunto, se é algo que você não tem muito tesão em estar estudando, você vai acabar ficando obsoleto ou aquilo vai acabar ficando custoso demais para você. E aí o que vai acontecer? Você vai desanimar e a sua vida vai voltar a ser aquele horror que era antes. Então, foque em aprender sobre isso. Eu estava lendo um livro, o pessoal citou até um exemplo muito interessante sobre essa questão de você escolher o treinamento certo, o estilo de conselheiro certo que você quer ser. Uma menina, ela, seguindo recomendações de alguns especialistas na área, decidiu dar suporte. Ela tinha perdido uma irmã que tinha suicidado e ela decidiu dar suporte às pessoas, famílias que estavam passando por isso. Só que o que aconteceu? Com isso, ela teve que o tempo todo reviver a história da irmã dela se suicidando, reviver esse sentimento negativo. E ela começou a se sentir mal, porque ela não queria ficar lembrando da morte da irmã dela. Ela não queria ficar conversando nesse ambiente negativo de sofrimento que existe essa questão do suicídio. E aí o que aconteceu? Ela estava mais infeliz ainda. Por mais que ela estivesse rodando o planeta, falando sobre o assunto, ajudando pessoas, mudando vidas, ela não era feliz, porque ela estava num ambiente que ela não queria estar. Então é muito importante que, além de você escolher algo que você goste de fazer, você escolha também de quem que você quer ser o herói. Porque se você tem
se você estuda algo que você tem muito prazer em estudar, e se você é o herói de uma pessoa que você tem muito prazer de conviver, você vai ter sucesso nesse mercado. Então, se hoje você não é um expert, a minha dica é que você pegue um período curto de tempo, um assunto que te dá muito tesão de aprender, de estudar, estuda sobre isso, aplica isso, gera resultados na sua vida ou na vida de pessoas próximas a você. E aí, depois que você tiver bastante conhecimento, e quando eu digo bastante conhecimento, é o suficiente a mais do que as outras pessoas, talvez ler 3, 6 livros sobre o assunto, você já tem muito mais conhecimento do que as outras pessoas. Você aplica isso, testa, gera resultado para você, gera resultado para outras pessoas, e aí você se torna um especialista no assunto e você pode criar o seu treinamento online sobre o assunto. Beleza? Bom, espero ter te ajudado aí, clareado um pouco a sua mente de como você se tornar um expert no assunto e poder futuramente ter o seu treinamento online. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.